Bom dia, povo lindo de Deus. Mais uma lição da Escola Sabatina. Jesus nos ensina a orar. Na época de Jesus, eram muito valorizadas as ações longas, cuidadosamente elaboradas como encenação, com palavras rebuscadas e muitas vezes decoradas. Jesus criticou essas orações, apontando como exibição de falsa piedade. Antes de tudo, vamos começar com a oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos que nos guie, Senhor, no estudo da Tua Palavra e nos conduz, nos mostra a Tua Palavra, Senhor, nos ensina, nos exorta, dá-nos um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Vamos lá para Mateus 6, 5 a 8. Que quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas a orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, quando vê o secreto, lhe dará a recompensa, orando não os vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem, dá o que vocês precisam antes de vocês lhe pedirem. Ou seja, que não precisamos nos exibir, né? Que Deus nos dá tudo antes mesmo de pedirmos, né? Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era a parte essencial de sua vida. Deixa eu olhar para os textos, né? Eu gosto sempre para a Bíblia. Lucas 5,16. Que diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. 6,12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 9,18. E quando aconteceu que quando Jesus estava orando, os discípulos achavam-se presentes discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? 22:41. E ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. 24:30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Marcos 1. Marcos 1:35. O Evangelho de Marcos. E tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava. 6:46. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ou seja, Jesus teve uma vida totalmente de oração e ele buscava sempre orar, se afastar um pouco das pessoas para buscar estar com um momento de oração com o Senhor, né, com o Pai, né, que está no céu. Jesus mostrou aos discípulos e a nós que podemos orar com simplicidade na linguagem do dia a dia. Ele ensinou que a oração deve ser sincera e brotar do coração. Observe os elementos ensinados às orações por Jesus
com o Pai de todos nós. Santificado seja teu nome. Reverência e respeito diante da santidade de Deus. Venha o teu reino. Anseia pela volta de Cristo e pela habitação do Espírito Santo até que isso aconteça. Isso é como a gente deve orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entregar o nosso coração para que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Porque confiando nele que ele tem o melhor para todos nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedido pelo sustento necessário, que pedimos para que Deus possa nos dar o sustento, o nosso pão físico e nosso pão espiritual. Jesus é a sua palavra. Dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Arrependimento, busca de perdão, disposição de perdoar Deus nos perdoa. Não nos deixe cair em tentação. Pedimos para que Deus nos dê poder para vencer as tentações, pois o teu reino, a glória todo sempre. A admissão de que tudo que somos, temos parte, pertence a Deus, glória e louvor somente a Ele. Ou seja, tudo isso falando sobre a oração do Pai Nosso, que possamos orar assim, feito Jesus nos ensinou. Oremos para que Deus nos dê um dia abençoado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dá-nos um dia abençoado, Senhor, que possamos ter esse modelo de oração para a nossa vida e buscarmos estarmos presentes contigo, Senhor, no momento de comunhão através da oração. Nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Tenham todos um ótimo dia abençoado na presença do Senhor.